o Atlético, na minha opinião, começou o jogo até um pouquinho melhor que o Flamengo. O Flamengo com a bola, mas o Atlético, dentro da sua ideia, né, de jogar, né, com transição, sempre incomodando com a velocidade do Rony. O Hulk é um cara que sempre incomoda muito bem, mas o Flamengo, aos poucos, foi se ajustando. E aí o Felipe ontem, na minha opinião, não fez aquele jogo de uma pressão tão intensa lá em cima. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Léo, pode melhorar, né? Jogar contra os times assim do Cuca, né? O próprio Renato Gaúcho costuma muito fazer isso, né? As perseguições individuais, né? Sempre tira um pouquinho do contexto, né? E o Atlético, na minha opinião, começou o jogo até um pouquinho melhor que o Flamengo. O Flamengo com a bola, mas o Atlético, dentro da sua ideia, né, de jogar, né, com transição, sempre incomodando com a velocidade do Rony. O Hulk é um cara que sempre incomoda muito bem, mas o Flamengo, aos poucos, foi se ajustando. E aí o Felipe ontem, na minha opinião, não fez aquele jogo de uma pressão tão intensa lá em cima, né? Talvez até pelo desgaste que a gente já falou aqui. A equipe não consegue isso todos os jogos devido ao calendário. Ele ontem, inteligentemente, não fez tanta pressão, fazia pressão, diminuía, agrupava mais, enfim. E o Flamengo, Léo, não sei o que você pensa, o Flamengo tem um jogador ali, cara, que ele é diferente realmente, o tal do Jorginho, como joga a bola esse rapaz. Como ele consegue ser realmente a ligação, né, entre a defesa e o ataque, estruturar o momento defensivo, saber organizar o time, cara. Ele deu um corpo maior, né, uma consistência maior ao time do Flamengo, né, e você vê um time um pouco mais ajustado e muito por ele. Esse posicionamento, ele é um facilitador, tanto na saída, quando o Flamengo está no momento ofensivo com dificuldade, ele se coloca, né, para receber essa bola e dar continuidade. Enfim, um Flamengo se estruturando mais, o Felipe talvez abrindo um pouquinho mais a cabeça, saindo daquela ideia de pressão, 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 só isso, olhando que o jogo não é só isso, e o Flamengo fez um grande jogo, com uma certa dificuldade, mas aos poucos foi se encaixando. Aí a gente vê assim, mas ganhou com gol de bola parada. Meu amigo, a bola parada faz parte do jogo. Então, é treinado e tem a capacidade, tem a qualidade. É aquela história, né, Léo? Não deu por baixo, a gente tenta por cima. E foi o que o Flamengo fez ontem e conseguiu uma grande vitória, né? E hoje se coloca como líder, mesmo com um jogo a menos que o Cruzeiro. Boa, verdade. Uma grande vitória, né? Gol do Léo Ortiz, né? Então, nosso camarada Ricardo Meneghel, gostei do time ontem, apesar do Arrascaeta. Léo, estou muito confiante no título, somente agora com os reforços, porque não estamos jogando tudo isso, não, né? Mensagem do nosso camarada Odair Xavier, o Valtenci também dando um bom dia pra gente. E aí ele traz um nome, professor. O que tem achado do Arrascaeta nos últimos jogos, professor? Abaixo, pode render mais opções ali ao Arrascaeta. Ontem foi substituído mais uma vez? Léo, o Arrascaeta, pelo menos na minha análise, ele no início, né, ele não faz um mau jogo. Ele tem ainda, quando ele tem ainda uma condição física que o ajude, né, ele consegue jogar, ele consegue ainda, em alguns duelos, pela sua qualidade, sair à frente do seu marcador, mas ele parece aquele cara que ele vai acabando o combustível durante o jogo. Aí ele vai baixando, e aí ele não tem mais a consistência que se pede dele. Mas é um jogador de muita capacidade. Eu não sei, né, Léo? A gente não tem os dados internos de como ele está, né? Mas eu vejo, assim, o Flamengo agora, né? Acabei de falar do Jorginho, com a chegada de outros jogadores e com essa ideia do Felipe agora de ter um pouquinho, né? O Bruno Henrique, que é um cara que acelera bem o Plata, ontem também fez um bom jogo. Talvez ele consiga dar um pouco mais de descanso, né? O Arrascaeta e o próprio Pedro, que até foi intenso ontem, conseguiu marcar bastante, entendeu? Mas eu acho que o Arrascaeta, na sequência, talvez ele esteja um pouquinho desgastado, talvez precise de uma baixa de minutagem aí, né? De repente, e eu penso a mesma coisa do Jorginho. Talvez esse jogo com o Atlético quinta-feira e no jogo de final de semana eu daria talvez uma segurada nesses dois atletas aí, né, para dar uma baixada de minutagem, para um joguinho fora, Léo, você já revigora, já fica mais inteiro, faz um trabalhinho mais, vamos dizer assim, organizado dentro do que você precisa, ou descansar mais, ou treinar um pouquinho mais alguma valência física que você precise, para que você volte a performar. Agora, o Arrascaeta é um talento. O problema, Léo, é que às vezes ele joga muito mal e ele é capaz, né, de fazer uma grande jogada e a galera apaga isso, apaga a má atuação. Então tem
que olhar para o campo e ver o que ele está dando e o que aí o Felipe tem que pesar. O que é mais importante? Eu tenho um atleta que vai competir mais durante o jogo ou aguardar, deixar esse atleta em campo para que ele, numa bola genial, ele resolva o jogo para mim. E são escolhas difíceis, porque o talento, às vezes, ele fica te apontando, ó, tá difícil, tem um adversário com linhas muito baixas, você precisa da qualidade para quebrar a linha, mas às vezes essa qualidade, sem o condicionamento físico ideal, naquele momento, talvez ele não consiga te ajudar. E aí, né, professor, o torcedor sempre fica nessa, né? Nessa de, pô, o cara que tem muita qualidade, até o nosso camarada Jânio, né? Ele coloca uma mensagem aqui que foi muito em cima disso. Bom dia, Jânio, seja bem-vindo, tá, irmão? Ontem o Flamengo deu sorte, deu sorte contra o Atlético, ele falou que deu sorte, né? O Arrascaeta tá mal ultimamente, mas vai melhorar, o cara é bom. O torcedor se apega sempre muito nisso, né? Pô, ele é diferenciado, é um cara que realmente tem uma técnica assim absurda. O questionamento não é técnico, né, professor? A questão toda é a parte física, né? E você falou um pouco sobre isso, né? Ele inicia lá em cima, daqui a pouquinho ele vai caindo, e fisicamente não consegue, né, colocar toda essa qualidade para fora, né? Léo, esse entendimento, Léo, a gente fica, né, o torcedor, né, o espectador, vamos dizer assim, Léo, você vai para um jogo, você fala assim, pô, hoje tem uma Arrascaeta no campo. Você, como espectador, independente do seu time, você fala, pô, vai ter um cara ali diferente, um jogador de muita qualidade e tal. Como uma coisa plástica, ele é muito bacana. Só que dentro do mundo de competição, às vezes, ele deixa um pouco a desejar, né? Por quê? Porque é a capacidade física, você tem que ter esse entendimento. E aí, Léo, essa escolha e esse momento, né, em que tirar ou não tirar o atleta, deixar ou não deixar, você tem que estar junto com ele. Ninguém melhor que você com o seu atleta para ter esse entendimento. Cara, eu tenho achado que você, a partir dos 20 do segundo tempo, você não consegue mais. Pô, professor, realmente eu estou. Quando chega aquele minutagem ali, eu já não consigo mais ter a mesma clareza então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma diminuída, né? Vou te deixar fora do jogo tal, vamos dar uma administrada. Isso faz parte, Léo, porque por mais que a gente tenha hoje muita tecnologia, Léo, em prol de uma melhor qualidade de treinamento, de performance para o atleta e estrutura para você deixar esses atletas cada vez melhores, tem a individualidade. E aí, Léo, a máquina não vai te falar. Por quê? Porque entre o treinamento, entre as avaliações e tudo, tem você como ser humano. Se você dormiu bem, se você não dormiu bem, se você comeu bem, se você não comeu bem, se você está emocionalmente bacana. Então, se junta muita coisa. E aí, nada melhor que chegar assim, Léo, como é que você está se sentindo? A resposta aqui do departamento físico, ela não é boa, ou é muito boa e tal. E aí você troca. E aí você, o que acontece? Além de você se aproximar mais do seu atleta, você tem uma visão mais real do jogador de te passar. Porque é o que eu falo sempre, Léo. Vai ter máquina, vai ter tudo, vai ter exame, vai ter. Mas ninguém se conhece melhor do que nós mesmos. E eu falava para você, Léo, hoje para mim está pesado, hoje eu não dormi bem e tal. Se você quiser me tirar do jogo, me tire e tal. Essa troca é muito bacana e ela é extremamente importante. O que que você precisa fazer? Em se tratando de um jogador com todo esse potencial, essa qualidade, que a torcida sempre acha um absurdo, né? Como é que tira um Arrascaeta? Você se colocar, você tem a sua entrevista coletiva, você tem o pré-jogo, você tem o pós-jogo, onde você se coloca, o atleta não estava em 100% nas suas condições e tal, e você justifica a não escalação. Senão, parece que você simplesmente está barrando, que não quer o cara. Então, hoje você tem muitas possibilidades de deixar as coisas bem claras e não ficar sem saber qual é a real verdade. Boa, bacana, professor. Lembrando a galera, já somos aí quase 100 aparelhos conectados aqui na nossa resenha. Eu peço a você que deixe o like, né? Temos aí 100 pessoas e só tem 41 likes, galera. Dá aquela força pra gente, é muito importante. Temos 13 minutos de live. Quanto mais likes vocês deixarem aqui na nossa resenha, mais o YouTube vai espalhar e mais gente vai colar aqui com a gente para resenhar, beleza? Então dá aquela moral pra gente, sobe o like aí, é fundamental para o nosso crescimento. Tamo junto, Vini, tamo junto. Vinícius Araújo falou que já compartilhou aí, valeu. Dá um bom dia pro meu parceiro Antônio Ferreira, tá aí com a gente, ó, Lavras na área, um grande abraço para você.
Minha amiga Irenice, beijo no seu coração, minha companheira. Bom dia, Léo e professor. Ontem fiquei nervosa, tomei muito calmante. Água que passarinho não bebe, né? Então, ficou ligadinha, minha amiga Irenice, tomando aquela água que passarinho não bebe. Grande abraço para você. Né? O nosso amigo DR, né? Isso aí mesmo, Arrascaeta mortinho desde o Mundial. Né? A Arrascaeta tem que entrar aos 20 do segundo tempo, meu parceiro Ricardo Meneghel, enfim, a galera aí pegando, né, no pé do Arrascaeta. Lembrando a galera, sobe o like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? E o meu camarada, o Leonardo Marrocos, o meu xará, pontuando mesmo sem jogar bem. É basicamente isso, né, professor? O professor até viu um Flamengo jogando bem, ou em alguns momentos eu vi o Flamengo jogando bem, né, em outros não. Né, eu acho que pode melhorar, é um Flamengo muito forte. Agora, o importante demais é a vitória, né, professor? Vence, coloca 2 pontos na frente do Cruzeiro, né, e vencendo o jogo que o Flamengo tem por fazer, né? O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, coloca 5 pontos. E com essas contratações, professor, fica até mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim, nunca é fácil, o professor sabe muito bem disso, com as contratações de altíssimo nível, se manter nesse topo do Campeonato Brasileiro, sem deixar de lado Libertadores e Copa do Brasil. Então, a vitória ontem, independente das dificuldades que o Atlético impôs, né, foi muito importante, pensando em busca do Campeonato Brasileiro, em busca do título, hein? Léo, é extremamente importante isso, né? Você ter né, essa margem aí de caso consiga vitória, né? Você abre 5 pontos. E aí, quando a gente fala isso de é difícil, realmente é muito difícil. O Flamengo hoje tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um brasileiro, né? E independendo do como andar, né? Eu acho que tem um Mundial também, caso o Flamengo ganhe uma Libertadores. Enfim, você com essa margem, você tem uma possibilidade maior, que eu acabei de falar aqui, de trocas, de equilíbrio de elenco. É o que eu falo. Eu não sou a favor trocar 5, 6, 7. Eu não consigo entender, Léo, desculpe, isso é meu, de que 7 jogadores ao mesmo tempo estejam em baixa física. Né? Eu acho que você pode trocar alguns, né, uns 2, 3 ali pontualmente, de acordo com o calendário, mas trocar todo mundo não. E com uma margem, né? Como eu falei, por exemplo, o Flamengo agora fez um jogo ontem, tem o jogo quinta, né, um jogo classificatório que você joga para você fazer um resultado, e você tem o Ceará, não desmerecendo o Ceará, mas aí já tem uma viagem, né, já é uma coisa mais complicada. Talvez alguns jogadores que estejam um pouco desgastados, você pode dar uma segurada. Aí uns 2, 3 atletas ali, com o grupo que o Flamengo tem, potencializando mais com a chegada de grandes jogadores, isso fica até mais fácil para o treinador poder fazer essas escolhas com mais tranquilidade. E não simplesmente tirar um cara, exemplo, né, nota 8 e botar um cara nota 5. Então, o Flamengo hoje é um grupo onde ele se equivale. Um é um pouquinho melhor na marcação, outro é um pouquinho melhor na qualidade, um é um pouquinho melhor na transição ofensiva, outro na transição defensiva, mas se equivalem. E aí ajustar a sua ideia de jogo de acordo com as trocas que você vai fazendo. E aí você vai ter sempre um time muito consistente. Boa, boa, boa. A galera vai chegando, né? Já somos aí quase 150 aparelhos conectados e 59 likes. Agora 61 likes, tá? Vamos aí chegar perto, né? O mais perto possível da quantidade de likes, né, da galera que está aqui com a gente, né? Já quase 150 aparelhos conectados. Eu peço a ajuda de vocês. Meu camarada Dog Mestre, meu camarada Alexander Lopes, Paulo Sérgio, toda essa rapaziada que está aqui. E o Márcio traz uma coisa, professor, que eu vejo muita gente falando. Né? Bom dia, Márcio. Grande abraço para você. O campeonato do Flamengo é contra o Palmeiras, tem 2 jogos a menos. Concordo com o professor, não dá para poupar mais de 3 por jogo. Mexe um pouco na estrutura, também concordo com o professor, mas o campeonato do Flamengo, olhando essas equipes, professor, olhando o próprio Cruzeiro, olhando o Botafogo, olhando o Bahia, que venceu ontem, então não dá para tirar o Bahia também dessa briga. É de fato com o Palmeiras? É mais um ano Flamengo e Palmeiras brigando pelo título? Ou o Cruzeiro, de certa maneira, professor, mesmo perdendo ontem para o Ceará, né, não dá para tirar da briga, 3-1, 3 equipes buscando o título do Brasileirão nessa temporada? São equipes, né? O Palmeiras, Léo, nós temos até a live no dia, né? Eu estava vendo o jogo do Palmeiras com o Fluminense e eu falava assim, caramba, o Palmeiras está sendo meio que sufocado pelo Fluminense. Não é um sufoco, mas o Fluminense até os 30 e pouco, foi onde eu vi o primeiro tempo, o Fluminense em cima do Palmeiras. Eu falei, pô, o Palmeiras está sendo sufocado. Acaba o jogo, quando eu fui ver,
o Fluminense erra 2 vezes e o Palmeiras ganha 2-1. Então, cara, é difícil. O Palmeiras é um time muito, como é que eu vou dizer, persistente, né, em buscar o resultado. Mas, para mim, não vem performando tão bem. Mas é um time que tem um elenco muito bom, tem um treinador que está lá há muito tempo, domina todo aquele espaço ali do Palmeiras, ele tem controle total de tudo, né? Um Botafogo ainda se ajustando, também tem um bom time, né? Você falou do Bahia, o Bahia correndo um pouquinho por fora, o Bahia é um time complicado de você entender, né? Que o Bahia faz jogos bons, depois faz um jogo muito ruim, né? Tem um desequilíbrio ali, talvez através do treinador, do Rogério, que, sei lá, eu já falei isso aqui, eu acho que o Rogério, ele joga mais pensando em não perder do que ganhar. Mas ele tem um time bom, tem um time qualificado, e eu acho que ele não consegue tirar tudo daquele time. E o Flamengo, Léo, brincando, né? Mas eu acho que é uma grande verdade. O Flamengo briga com ele mesmo. Eu acho que o Flamengo, com o time que tem, agora com esses jogadores que chegaram sabendo utilizar, entendam que eu falo isso, Léo. Nós estamos falando da 17ª rodada, né? São 38, ou seja, faltam aí 20 jogos, teoricamente, né? 20 jogos é muito ponto, é muito ponto. Então, o Flamengo tem que se manter ali, como o Flamengo vinha. Ficou 2 pontos atrás do Cruzeiro, 3. O pessoal, nossa, o Cruzeiro vai disparar. O Cruzeiro está 2 tropeçadas. E o Flamengo passa o Cruzeiro com julgamento. Então, você tem que estar ali, Léo, se mantendo, né, com 2, 3, 4, 5 pontos perto do seu adversário. Boa, bacana. Nosso camarada Ricardo Meneghel, ele coloca aqui, né? Palmeiras é aquele aluno nota 5. Não é uma boa nota, mas passa de ano, né? O professor fala muito sobre a goteira, né? Palmeiras é aquele time que fica pingando, 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 e em algum momento é uma goteira que vai te incomodar na madrugada, enfim. Então é um Palmeiras sempre muito consistente, sempre muito forte. E aí, né, o nosso camarada Ricardo Meneghel, já pensando nesse jogo de quinta-feira, professor, acredita que é um Atlético que virá com a mesma postura que veio ontem no Maracanã, tentando levar o jogo, né, o segundo jogo da Copa do Brasil para a Arena MRV, ou você acredita que de repente vai mudar um pouquinho, até dentro da análise que o Cuca possa fazer, enfim, mas acredita que vai ser um jogo diferente ou igual ao que o Flamengo teve ontem, se tratando de mata-mata, professor? É uma situação complicada você jogar contra o Flamengo. Eu achei o seguinte, Léo, achei que no primeiro tempo o Atlético veio para jogar, dando uma ideia, mas também atacar o Flamengo. No segundo tempo, eu acho que o Atlético abriu um pouquinho mão de ataque. Vamos segurar aqui para não ter um momento ruim, né, já para o jogo de quinta-feira, porque eles vão se somando, né, Mel? Perdeu aqui, perdeu ali, você leva essa carga para outro jogo. Só que acabou sendo derrotado. Eu acredito, né? Não acredito, sei lá, é difícil, mas não acredito que nem é estilo do Cuca fazer um time muito defensivo. Eu acredito que o Atlético venha com um misto, né, daquela primeira proposta ali, mas talvez usando mais tempo aquela proposta. Eu acho que no segundo tempo o Atlético abriu um pouquinho mão daquilo. Para ser bem sincero, eu não sei te dizer se ele abriu mão ou se o Flamengo empurrou o Atlético para trás. Eu acho que não, acho que foi uma mistura. O Flamengo tentando fazer o seu gol, empurrou um pouquinho o Atlético, mas o Atlético acho que abriu mão um pouquinho do ataque. Não vamos perder. E aí veio a bola parada e acabou matando o Atlético Mineiro. Eu acho que repetir, eu acho que não seria uma boa estratégia. Talvez ver alguns pontos ali importantes que o Atlético não conseguiu dominar o Flamengo e melhorar isso para o jogo de quinta-feira, para que possa, talvez, no seu segundo jogo em casa, ter uma melhor sorte jogando contra o Flamengo com a sua torcida. Verdade. E, professor, o que falar do árbitro ontem, professor? Eu achei uma atuação nossa senhora, para não dizer algo aqui, vou dar uma segurada, mas um árbitro muito abaixo, professor, muito abaixo. O lance lá, o Bruno Henrique, ele fala, né, do lance do Plata, né, ele falou pênalti, e aí parece que o VAR chamou, ele falou, ó, se não for pênalti, é falta automaticamente e expulsão. Ele vai, é falta e era lance para expulsão na sua visão, professor? Acabou prejudicando, né? Quase interferiu diretamente no resultado da partida ontem no Maracanã? Sim, para mim era expulsão. Para mim era expulsão. Não tinha. O Plata ia ficar. Vinha um zagueiro mais um pouco atrás. O Plata deu uma dominada para já levar para a perna esquerda dele, né? E praticamente ia entrar cara a cara com o goleiro. Se ia fazer o gol, não era outra coisa. Então, já que ele não deu o pênalti, né? Que você hoje não pode punir 2 vezes o clube, né? Seria o pênalti e expulsão, seria amarelo. Como ele não deu o pênalti, era para expulsar. Assim também, Léo, não sei o que você pensa, aquele lance no Arrascaeta do menino lá, do Gabriel Menino, para mim foi pênalti.
Ele empurra o Arrascaeta pelas costas, o Arrascaeta cai dentro da área, para mim era pênalti também. Léo, a gente ficar aqui fazendo live, falando de arbitragem, é muito ruim, porque a gente vai falar todo jogo. Eles são muito fracos, são muito medrosos, eles não cumprem a regra. Então, cara, é difícil, Léo. E para mim, o pior de tudo, o cara errar, Léo, faz parte. A gente sabe, a gente esteve dentro do campo, às vezes o juiz está ali, passa um jogador na frente dele no momento crucial da infração, e ele não vê, né? Ah, mas tem um bandeirinha, às vezes o bandeirinha também não vê. Aí o que você faz? Você vai lá com uma televisão, passa por cima, passa pela esquerda, passa pela direita, passa pela frente, passa por trás, passa correndo, passa devagar, câmera lenta, câmera mais lenta, câmera mais rápida, e o cara mantém o que não aconteceu. Então, cara, é difícil, sabe por quê? Eles têm medo. Eu brinco sempre, já falei isso com você várias vezes, né? Para eles, o futebol ideal é jogado de uma intermediária a outra. Ali eles marcam tudo. Eles marcam falta, eles marcam mão, eles marcam empurrão, eles marcam